Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais um culto de quarta-feira. Na graça do Senhor, na paz de Jesus Cristo, nós louvamos a Deus por esta noite e agradecemos ao Senhor por estarmos aqui juntos nestes momentos de devoção. Vamos fazer uma oração inicial, meus irmãos? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, te bendizemos, porque Tu és bom, Tu és eterno, todo-poderoso, único Deus vivo e verdadeiro. Nós te adoramos, nós te invocamos nesta noite. Bendito seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és grande e operas maravilhas. Só Tu és digno de toda adoração e de todo louvor. Esteja conosco nesta noite. Nós precisamos da Tua presença. Nós dependemos da Tua graça. E nós te glorificamos e te exaltamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse o primeiro texto em Atos, capítulo 26. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 26, para lermos de 24 a 29. Aí a defesa de Paulo perante Festo e também Agripa. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu. Em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Então, irmãos, aí o primeiro texto, nesta passagem conhecida, pensemos na palavra persuadir, que aparece no texto mais de uma vez. Depois do segundo texto e na mensagem, breve mensagem dessa noite, nós iremos utilizar este conceito também. Irmãos, neste momento de intercessão agora diante desse Deus maravilhoso que Paulo pregou, que Paulo anunciou aos reis, príncipes, também às pessoas simples, vamos orar, clamar ao Senhor pelos nossos pecados, para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Somos transgressores da lei do Senhor e entristecemos o Espírito de Deus. Vamos nos arrepender, irmãos. Bem como interceder pelos enfermos, pelos desesperados, aflitos, por aqueles que precisam de uma porta aberta, pela sua família. Deposite no altar do Senhor as suas ansiedades, seus sonhos, seus desejos neste momento, as lutas da igreja, os missionários, aqueles que estão nos campos também. Vamos orar. Pai glorioso, Deus bendito, nós nos apresentamos novamente na Tua presença, pelos méritos de Cristo, confessando os nossos pecados, pois somos falhos diante de Ti, merecedores da Tua ira, ó Deus, mas suplicantes da Tua misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, que são tantos, muitos. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, pois sem Ti nós nada somos.
dependemos totalmente da Tua graça. Olha, Senhor, pelas nossas aflições e angústias. Tantas são as lutas dos nossos irmãos, apresentadas pelos corações agora diante de Ti. São irmãos enfermos que o Senhor esteja curando, restaurando. Pessoas desempregadas que precisam de uma porta aberta. Famílias desestruturadas que precisam da graça do Senhor e da restauração. Tu és Deus que sabe, que vê. Tu és Deus que conhece. Tu és Deus pregado aos reis, como Paulo, aqui nesse texto, que apresenta o único Deus vivo e verdadeiro. Tu és Senhor absoluto, ó Pai. E o teu povo se prostra diante de ti, clamando pelas suas lutas, dores, angústias. Sê propício. Também te exaltamos por todas as bênçãos concedidas sobre nós. Quantas são e variadas são as graças do Senhor. Em todas as áreas das nossas vidas nós te adoramos. E te pedimos nessa noite agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, o segundo texto que iremos ler nesta noite, noite de intercessão, de leitura da palavra, noite de estudo da mensagem de Deus, está em Lucas, capítulo 16, de 19 a 31. Lucas 16, de 19 a 31. O texto nos diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormentos. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Um texto aí de Lucas, muito conhecido dos irmãos, para uma breve meditação nesta noite. Mas antes vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor amado, a tua palavra é santa, é bendita e é purificadora das nossas vidas e mentes. Ela é edificadora da nossa fé. Que o teu Espírito nos ajude, somos fracos para o entendimento da mesma. Precisamos da tua luz. Muito obrigado por tudo, por esta noite. E esteja conosco, Senhor, nos iluminando. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Lucas era um escritor cuidadoso e culto, uma pessoa capaz de escrever em vários estilos.
O principal objetivo de Lucas e seu interesse era a história da salvação. Era um médico gentio que também escreveu Atos. Os 2 livros são dirigidos a Teófilo, um alto funcionário do governo romano. A intenção de Lucas foi registrada no capítulo 1, para que Teófilo tivesse plena certeza daquilo que estava ouvindo. O relato de Lucas certamente obteve êxito. Ele faz um registro fenomenal da vida de Jesus Cristo. Foi chamado, este livro, do livro mais encantador do mundo. Assim, Teófilo teve a sua fé bem fundamentada. E a Igreja de Cristo e todos nós herdamos esta preciosidade. A parábola lida é registrada apenas aqui, em Lucas. As parábolas são muitas e anunciadas por Jesus. Alguns cuidados precisam ser tomados no entendimento das parábolas. Nelas, nem tudo deve ser interpretado literalmente. Isso levaria a uma série de conclusões inconsistentes à luz de uma linha teológica séria. Esse princípio também vale para esta palavra, mas ela tem vários ensinamentos. E é importante entender o seu real propósito. Nesse relato existe ao menos 2 grandes lições nessa introdução inicialmente para nós. O status social do presente não é critério de avaliação para recompensa futura. Status social, não. E uma segunda ideia e lição é que o destino eterno é decidido nesta vida e jamais poderá ser revertido. Mas, meus irmãos, dentro do prisma dessa parábola maravilhosa, nós queremos compartilhar com os irmãos outros ensinamentos importantes acerca desta mensagem de Jesus. Um primeiro ensinamento é este, que está aí neste trecho. É um privilégio ter Moisés e os profetas. Isso está no versículo 29. Quando é dito, eles têm Moisés e os profetas. Essa resposta de Abraão diz respeito ao Antigo Testamento. É uma referência ao Antigo Testamento como um todo. Os familiares do rico tinham grande privilégio. Abraão não disse que esse privilégio eram suas posses, eram seus bens. Eles possuíam, sim, o testemunho da palavra de Deus. É uma bênção possuir este testemunho, essa graça. Quantas vezes irmãos quiseram destruir a Bíblia? Fizeram fogueira com a palavra de Deus. A história mostra isso. Pessoas foram mortas por possuir as Escrituras. Ainda hoje, muitos são torturados pela sua fé e também por possuírem a palavra do Senhor. O texto nos diz, eles têm Moisés e os profetas. Essa realidade é magnífica, irmãos, e confortante. Ai de nós se não tivéssemos a revelação de Deus. A humanidade, toda a humanidade, estaria nas trevas, sem a luz do Senhor, sem a luz revelada na sua palavra. O Salmo 119, 105 nos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu pergunto para você, quantas Bíblias existem em sua casa? Muitas vezes no mesmo cômodo existem várias. Quantos exemplares você mesmo possui ou já possuiu? Saiba que tem passado pelas suas mãos o maior dos tesouros. Muitos se preocupam em ter dinheiro, recursos, outros em possuir conhecimento e poder. Talvez tal livro, eu preciso de tal livro, aquele livro raro. Alguns cultuam até objetos que colecionam.
Vem nisso o maior dos privilégios, o maior dos privilégios. Mas aquele que sabe o valor das Escrituras, sabe a grandeza de possuí-las, entende que tem nas mãos nada menos que a palavra de Deus. Quais as coisas que você tem? Por quais coisas você luta? Quem sabe um livro raro? O maior de todos está aí no seu quarto, na sua casa. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Então, aí no texto é dito, eles têm Moisés e os profetas. Eles têm esse privilégio. Nós precisamos entender isso. Será que os familiares daquele rico saberiam discernir isso? O tesouro que eles tinham para evitar um destino tão trágico e tão cruel? Mas, meus irmãos, um outro ensinamento que podemos tirar desta parábola é que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ainda no versículo 29 nós vemos, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Não adianta ter Moisés e os profetas e não ouvi-los. Não adianta ter a palavra do Senhor e não atendê-la. No diálogo da parábola, Abraão mostrou isso de maneira clara. Os irmãos do rico deveriam ouvir a voz da palavra. Ouvir a voz da palavra. Sabe, irmãos, a mensagem sempre foi pregada. Sempre foi pregada. No Antigo Testamento, através da lei e dos profetas. No Novo Testamento, por Jesus e seus evangelistas e discípulos. Em todos os lugares, a verdade está sendo pregada. Porém, é preciso ouvir. É preciso ouvir. Ouvir a voz da palavra de Deus. Esta palavra de Abraão confirma que a fé vem pelo ouvir, assim como está em Romanos, quando é dito, como crerão naquele que de nada ouviram? Como crerão naquele que de nada ouviram? O ministério de pregar é uma honra, é uma honra. Na nossa realidade, estamos sempre expostos à palavra. São muitas igrejas evangélicas anunciando, espalhando o evangelho, também através dos meios de comunicação, através das atividades remotas, cultos online. Mas existem povos, irmãos, que ainda não ouviram de Jesus, nós sabemos disso. Existem povos que não conhecem a Bíblia. Como ouvirão, se não há quem pregue? É dito também em Romanos. A fé vem pela pregação, mas é preciso dar ouvidos. Ocorre que muitas vezes ouvimos outras vozes. Sim, isso pode acontecer. Cuidado com essas mensagens perigosas. Podem estar vindo do nosso próprio interior e do nosso coração. Ou talvez do meio no qual frequentamos, do meio social. Eu tenho dado ouvidos a quem? Você tem dado ouvidos a quem? Não vamos nos confundir com enganos e armadilhas, irmãos. A mensagem de Abraão continua valendo hoje, agora, para a minha vida e para a sua. Nós temos Moisés e os profetas. Vamos ouvi-los, vamos ouvi-los. Então, o segundo ensinamento desta parábola, de tantos outros que nós poderíamos extrair, é este. A fé vem pelo ouvir. Mas podemos também aprender um outro ensinamento deste texto, que é o seguinte, irmãos. O lugar de tormentos existe. O lugar de tormentos existe. Aí no versículo 23 nós vemos, no inferno, estando em tormentos. Este rico provavelmente era um saduceu.
O saduceu não acreditava na vida após a morte. É um comentário que é feito de alguns estudiosos. A Bíblia informa que a terra é lugar de aflições e sofrimentos, nós sabemos disso. Porém, a Bíblia mesmo relata que há um lugar bem pior. Ele se chama inferno, lugar de tormentos. Esse texto, esse termo, ou melhor, ele aparece 4 vezes no texto. Tormentos. Essa repetição serve para enfatizar esse fato. O inferno existe e ele é um lugar de tormentos. Você já viveu algum tormento? Quem nunca viveu um tormento? O inferno é lugar de tormentos. Existem algumas igrejas que não pregam sobre o inferno. Temem espantar os fiéis com essa mensagem. Mas ocultar essa verdade é uma desonestidade. A Bíblia é clara quando mostra a realidade do inferno. A palavra de Deus não amacia nesse ponto. O inferno é um lugar de fogo e também de trevas. Lá apenas haverá choro e ranger de dentes. Nós sabemos, lemos isso na palavra de Deus. O que está escrito em Apocalipse 20? Serão atormentados de dia e de noite. Atormentados de dia e de noite. Se o céu será melhor do que podemos sonhar, nós sabemos disso, o inferno, irmãos, será pior do que podemos imaginar. Segundo as Escrituras, ele nunca terá fim. Precisamos também confrontar através deste texto uma outra ilusão, a tal da segunda chance, uma segunda oportunidade a partir da Bíblia e desse texto. É pura especulação. Ninguém terá uma outra oportunidade. Aqui a ideia de purgatório, por exemplo, é uma ideia eliminada. A parábola é bem clara também nesse ponto. O destino eterno é decidido nesta vida. Como eu estou? Como você está? E essa escolha jamais poderá ser revertida. O que nos diz Hebreus? Hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje é o dia de salvação. Quem está no inferno amou mais as trevas do que a luz. O rico preferiu outro caminho, um outro caminho. Desafiou ao Senhor, que oferece de graça a salvação. Não fez caso da obra redentora da cruz. E que obra feita por Jesus Cristo por todos nós. Essa pessoa está reservando sua passagem direta para o inferno. Que triste isso. Terceiro ensinamento: o lugar de tormentos existe. Ele é real, a partir da palavra do Senhor. E um quarto ensinamento que podemos tirar desse texto é que há uma persuasão verdadeira. Versículos 30 e 31 nos dizem, eles são importantes para nós neste texto aqui. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Tampouco se deixarão persuadir. O rico presumiu que um morto seria convincente. O aparecimento de Lázaro, aqueles irmãos e aos seus irmãos, seria algo eficaz. Essa era a expectativa do rico. O testemunho de um morto gerando arrependimento. Testemunho de um morto gerando arrependimento. Era a expectativa dele. A resposta de Abraão
é digna de um aprofundamento e de um pensamento importante. Ele diz: ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, eles não se deixarão persuadir. Persuadir. Pensando bem, irmãos, se pensarmos, não seria uma estratégia fraca. Imagine um morto aparecer e testemunhar. Aparecer e testemunhar perante pessoas. Seria uma estratégia. Certamente seria algo impressionante. Impressionante. Porém, é preciso atentar para uma realidade. Mais impressionante que um sinal impressionante é o poder da palavra. Mais impressionante é o poder da palavra de Deus. Cuidado com as impressões, aquilo que te impressiona. Cuidado. Vá pela instrução, não pela impressão. Vá pela instrução da palavra. Ela tem o poder verdadeiro de persuasão. Esta é a mensagem expressa por Abraão. O maior poder para testemunho da salvação é a palavra de Deus. Ela é o maior milagre. Há uma impossibilidade do homem se salvar rejeitando a Bíblia, e não seria um morto que aparecesse que iria mudar isso. É por isso que Abraão fala: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixariam persuadir. Não há poder maior de persuasão do que esta palavra, a palavra santa do Senhor. Paulo, no primeiro texto que lemos, poderia ter se utilizado de outros recursos ali perante aquelas autoridades, recursos da sua própria capacidade, da sua própria argumentação, talvez a operação de sinais, milagres grandiosos, mas a sua pregação era sobre Cristo, Cristo crucificado. Este é o verdadeiro poder de persuasão, a simplicidade, poder da palavra. Eles têm Moisés e os profetas, não se deixarão persuadir, mesmo que um morto apareça. E Paulo ali, perante aqueles homens, pregava a palavra na sua singeleza, mas no seu grande poder de persuasão. Tudo mais, irmãos, é sensacionalismo, é apelo emocional. Existem muitas formas de engano, muitas formas de ilusão. Muitos meios persuadem de modo falso, de modo perigoso. O rico acreditava que Lázaro, ressurreto, persuadiria, mas Abraão mostrou que ao rejeitarem o testemunho da palavra, não aceitariam outro, porque ela tem a persuasão verdadeira, a palavra do Senhor, rica, verdadeira e poderosa. Ela tem o verdadeiro poder, não do engano, não do engodo, mas de persuasão verdadeira e de verdade absoluta do reino do Senhor e das eternas bênçãos que vêm da cruz. Concluindo, meus irmãos, nós temos aqui esta parábola que nos ensina tanto neste livro maravilhoso. E na introdução desta mensagem nós vimos que Lucas é tratado como o livro mais encantador do mundo por alguns estudiosos. E esse médico dirigiu esses registros para Teófilo. A intenção de Lucas foi registrada no primeiro capítulo. Para Teófilo, é o que está escrito lá, que tenhas plena certeza das verdades. Não de mentiras, mas das verdades. E estudamos hoje alguns detalhes, alguns pontos da parábola do rico e Lázaro. E vimos alguns aspectos importantes. É um privilégio ter Moisés e os profetas. Foi o primeiro aspecto. Depois, a fé vem pelo ouvir. Também estudamos. O lugar de tormentos existe. E também meditamos sobre a realidade de que há uma persuasão verdadeira sobre a verdade, que é Cristo Jesus. Assim como Teófilo certamente foi edificado com esta palavra,
que você e eu também sejamos enriquecidos por essa mensagem divina do Senhor, para a honra e glória do nome do nosso Pai. Amém.